Só para ampliar. Fazer silêncio, sentar cada um dos seus lugares, virar para frente, prestar atenção aqui. Professor, eu pensei seriamente em faltar hoje e assistir sua aula. Mas aí é só mais 3. Pronto? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Nós paramos em qual questão? Espera aí que eu ainda não estou ainda. Qual que é a pergunta? Qual é a relação entre capital e trabalho segundo Marx? Qual que é a relação entre capital e trabalho segundo Karl Marx? Capital, dinheiro. Trabalho é trabalho. Dá um? O dinheiro é uma das formas de manifestação do capital. O capital não é exclusivamente dinheiro, nem se identifica com dinheiro em Marx. O capital está relacionado aí com o sistema econômico, com a forma como ele se organiza e principalmente com aqueles instrumentos que fazem com que esse sistema funcione. Por exemplo, a terra pode ser capital, o dinheiro pode ser capital, as máquinas podem ser capital, as ferramentas podem ser capital, as fábricas, o comércio, as instituições financeiras. Tudo pode ser capital. Tudo. Mas todas elas só se reproduzem explorando uma única fonte, que é o trabalho humano. Uau! Então o trabalho humano só ele é capaz de reproduzir o capital, ou fazer com que ele adquira a mais-valia. Então a reprodução do sistema só se dá através da exploração do trabalho humano. Se a gente analisar a estrutura da Terra, por exemplo, como que se chegou à tal configuração da distribuição das terras do mundo? Essa terra é aqui. Reivindicação. Aí vamos lá em Rousseau, né? Houve um determinado momento da história que um ser humano foi ser com um pedaço de terra e disse: isso aqui é meu. E encontrou pessoas inocentes que acreditaram nisso e não se rebelaram. Maldito foram esses primeiros homens, vamos dizer Rousseau, né? Não foram lá e arrancaram as... Não, os primeiros que deixaram os espertos cercarem. Maldito foram esses homens, esses seres humanos, que não foram lá e arrancaram as terras e disseram: não, a terra é de todos. Ali começa a configuração de um sistema onde alguns têm e outros não têm. Para o Rousseau nasce a corrupção a partir daí. A atual configuração fundiária no mundo também foi na base da exploração, da invasão e da usurpação de terras alheias. Antes dos europeus chegarem aqui, quem eram os donos das terras do Brasil? Os indígenas. Os povos indígenas. Eles são os donos das terras hoje? Não. Alguma parte, né? Nem parte, nem Uma parte sim, as terras que são reservas indígenas. Governo, né, no caso, E mesmo essas terras sofrem constantemente com o quê? Invasões. Tem E exploração. aí quando eles invadem terras indígenas não dá B.O. Quando é o MST que invade, Não é B.O. aí o MST é criminoso. Quem invade terra indígena para fazer garimpo, Não é. para poder expandir a fronteira agrícola com plantação, com criação de animais, com pecuária. Não, aí eles vão lá e dá um... faz um bem pra eles, né? Aí... não sei. E dá uma desculpa, né? Tipo, coloca os índios pra trabalhar para eles como desculpa pra pegar as terras. E aí metem os pau nos índios ainda, falam que os índios são preguiçosos. Não querem trabalhar a terra e não querem deixar quem quer trabalhar nela e explorá-la economicamente. Mas aí quando as terras deles são improdutivas, não pode invadir. Eles também não estão trabalhando na terra quando a terra é improdutiva. O que é uma terra improdutiva? Não dá vontade, não. Ganha renda Não pra... planta, não cria animal, não faz nada. Mas essa terra tem que ficar intacta. Por quê? Porque ela tem dono. É igual, isso acontece também no âmbito das cidades. Tem um monte de terreno aí que não tem nada. Mas o governo não pode pegar pra Tem ele? dono, oi? O
governo não pode pegar pra ele? Teoricamente sim. Não? A propriedade primeiro. Mesmo quando há desapropriação das terras, seja no campo ou na cidade, o governo tem que pagar. Se uma terra for desapropriada no campo, na zona rural, o governo tem que pagar o valor daquela terra segundo o mercado, para poder conceder aquela terra para reforma agrária. E aí vai dividir entre os sem terras que teriam invadido ou que estariam, né, reivindicando daquela terra. Boa burocracia. Na cidade, a coisa funciona um pouco diferente. Mas a estrutura e a lógica é a mesma. Né? Tem a galera com os terrenos aí, terreno onde não tem nada construído, onde não se produz nada, está lá parado, só esperando o quê? Valorizar. Isso é chamado de especulação imobiliária. Mas aí nesse caso, da terra parada, não tem como o governo tirar, porque Segundo a Constituição brasileira, a legislação maior que rege o nosso país, a terra tem que ser produtiva. Qualquer terra que for improdutiva está passível de desapropriação. uma casa que está parada, o banco pode tirar da pessoa. Depende. Não. O banco depende. Se for o único imóvel do sujeito, E ele vai devendo. Uma casa que está parada, que... e ele dizer que está morando lá. Naquela casa, tipo... E se não tem Mas aí se não tem ninguém morando, o banco pode tomar se ele dever o banco, né? Exato. Se A tiver... pessoa aqui. Se a casa estiver abandonada, com muitas dívidas, o banco pode tomar. A questão não tem... Se estiver devendo para o banco. O banco Só se estiver só devendo para o o banco. É. O banco pode tomar. Agora, o Estado e o governo não pode. Se tiver dívidas para o Pode, entre governo... aspas. Professor, mas se a pessoa tiver muito imóveis e tiver muito tempo parada, se uma pessoa, se um brasileiro invadir a casa, ele pode pedir Reintegração de reintegração posse. porque Isso, ele está parado há isso. muito tempo, se tiver provas. Não. Né? Se tiver O provas. dono pode pedir reintegração de posse. Quem invadiu vai ter que pleitear na justiça a desapropriação. Para desapropriar, o que tem que fazer? Tem que ter uma decisão judicial. Ou a prefeitura, no caso se for numa cidade, ou o estado, ou o governo federal, tem que pagar o valor da terra ou do imóvel para o dono, e aí desapropria e dá para aqueles que invadiram, né? Ou aqueles que estão pleiteando. E o que acontece em muitos casos desses terrenos é que eles têm dívidas com a prefeitura maiores do que o valor do próprio terreno. Essa terra parada, ou na cidade, desse terreno na cidade. Então, e quando tem dívidas da prefeitura, Com a prefeitura. não pode ser tomado? Aí pode entrar com processo, tem que ser na justiça. Tudo é via legal. A prefeitura não pode dar e tomar. O único que entra lá e fica é o MST. É. Nem o MST. Né? Quando entra também, ele é despejado. Acontece várias ações de despejo. Às vezes consegue na justiça liminares. Aí fica uma guerra de liminares, de reintegração de posse. Aconteceu, por exemplo, com os skatistas de Uberlândia recentemente. Vocês viram, hein? A treta? Os skatistas usaram o bagulho lá não sei por quantos anos. O imóvel abandonado. Construíram uma pista lá, né? E usavam. Se não me engano, uns 15 ou 20 anos. E aí o cara pediu reintegração de posse. A justiça concedeu para ele. E com certeza aquele imóvel ali tinha mais dívida com a prefeitura de não pagar IPTU e outros impostos do que valia o imóvel. Mas uma pessoa em si comum, se dever muito banco, até ela em si pode pedir o imobiliário, tipo o imóvel tudo tira no nome dela. Apesar de que o imóvel de terras no Brasil, se for um campo na zona rural, é baratinho. Aí tem não sei quantos mil hectares e paga nem R$1 direitinho. Depende, se tiver um olhado, se tiver alguma coisa lá, Olha. produz localidade. Depende da localidade, exatamente. Tudo vai depender de uma Aqui é mais série. barato. Tem que depender também que tem na mas terra, né? sim, Se tem um perto olho de d'água, casa. tipo, mais caro. Perto de tiver casa. alguma coisa que rende dinheiro, Terreno mais mais caro. caro. E essa terra foi comprada por essas famílias. Hoje 1% das famílias brasileiras detém quase mais de 50% das terras produtivas no nosso país. Só não sei se é verdade. Que a maioria dos governantes, né, tipo, que estão lá do Congresso brasileiro, tem terras, tem fazendas. Não sei se é verdade. Mas diz que tem. Governos? Os governantes. Os governantes, na verdade, são marionetes de um sistema. Né? Nós temos lá no Congresso
que faz as leis, né, com deputados e senadores, uma bancada chamada, na verdade tem 3 bancadas lá que são muito fortes, BBB, colocaram apelido, né, bancada do BBB. Bala, boi e Bíblia. Tem a galera religiosa, tem sua bancada que defende as pautas das igrejas. Tem a galera do boi, né, que é a galera do agronegócio, aí agricultura, pecuária, né, a galera do extrativismo também. E tem a galera da bala, que são os militares, os polícias, a galera dos militares no nosso país também é muito forte. Desde a proclamação da República, né, os militares têm muita força no nosso país, e a própria proclamação da República foi feita por militares. Então, a história do nosso país é isso. Essas 3 bancadas lá, elas fazem as leis que regem o nosso país de acordo com os interesses deles. E aí passa ou não passa as coisas de acordo com os interesses deles. E essa galera do agronegócio que é dono das terras, né, é contra o MST e julga o MST como um movimento criminoso, quando na verdade o MST luta por um direito constitucional. É na Constituição de 1988. Eles não conseguiram ainda mudar essa legislação. Não consegui, tão cedo. Porque é uma reforma constitucional, né? Mas se um boi, né, que você está falando, o boi, que... O boi é só uma representação, porque ele é pecuária, agricultura e... Mas se esse boi quiser, tipo, lançar uma lei no Brasil, ele tem que passar pela bala ou não? Tem que passar por uma bala, tipo, tem que passar por todos os congressos, todo mundo, pra ser aprovado, só a lei pode ser aprovado. depende da lei. Se for uma reforma da Constituição, precisa ter 2/3 do Congresso votando a favor. Se for para mudar a Constituição. Se for uma lei ordinária que não vá ou não atente contra a ordem constitucional, aí precisa de maioria simples. 50% mais um. Tipo, mas precisa ter uma votação fora o grupo deles, tipo, o grupo da bala. Então, geralmente esses 3 grupos se unem, eles estão juntos. Estão juntos, né? Aí eles já são a maioria do parlamento. Aí fica tudo. Eles conseguem aprovar leis ordinárias. Não conseguem, talvez, reforma constitucional. Porque aí tem que ter uma discussão mais ampla com a sociedade. E muitas vezes é criminalizado. Colocam a galera como bandido. O MTST também, que é o que trabalha na cidade, né, que busca desapropriar os terrenos das cidades. Aquele terreno ali que foi invadido e virou o Fidel Castro. Quando será que aquele terreno ali está parado? Não sei lá. Desde que eu tenho 41 anos de idade, nunca construíram nada ali. Eu nem sei de quem que é aquilo ali. Tem um terreno gigantesco lá na minha casa, Gigantesco. gigantesco, vazio. Ali perto também da onde é Algar ali, Algar não, né? Os Terra Novas ali, um terreno gigante ali. Agora nós estamos começando a construir ali. Então a cidade inteira é cheia desses terrenos. E esses terrenos estavam nas mãos de 5 famílias. Vamos concordar. Essas famílias compraram esses terrenos, será? Olha só, cercaram. Comprar de quem? O governo. Tá quebrando a Do porta. governo? Você pode comprar um terreno do governo? Quando os europeus chegam aqui, as terras eram dos índios. Mas aí, eles vão e fazem o quê? Dividem as terras também com os índios, nas capitanias hereditárias. Cada capitania hereditária foi concedida a um capitão donatário. Cada capitão donatário tinha o poder sobre aquelas terras total. Ele podia morar, explorar e podia conceder parte daquela terra para outras pessoas, através de sesmarias. Essas sesmarias, né, a pessoa podia explorar. Então não havia compra e venda de terras. Era invasão, você invadia, colonizava, brigava com os índios, matava e eles ficavam com a terra. Então eles têm descendentes deles. Até hoje tem descendentes dessa galera. Ainda dá todo mundo. No Brasil inteiro, os grandes latifundiários, pela latifundiário já quer dizer grandes porções de terra. Então os latifundiários do nosso país são todos de famílias que historicamente receberam, ganharam terra, não compraram. E as terras estavam paradas. Em um determinado momento, ficou propício colonizar e explorar economicamente até a terra, se foram colonizar e explorar. Só foi criar uma lei de terras, onde a terra virou propriedade do nosso país, em 1850, século XIX. E para quê? Com um objetivo muito claro: dificultar o acesso à terra
dos estrangeiros que estavam vindo para o Brasil e dos negros que estavam sendo libertos. Ou seja, para não deixar preto e pobre ter terra. E aí eles fazem algumas políticas. Vamos avançar e ir para o centro-oeste e para o norte do nosso país. Aí eu vou conceder títulos de terra. Se você chegar lá, colonizar e começar a explorar economicamente, eu te dou o título. O governo passou a conceder algumas terras que teoricamente não eram. Tiozinho batendo na porta. O podcast dessa vez vai ficar top, hein? Oi? O podcast dessa vez vai Eu ficar acho que ele tá arrumando. Então, nesse Ele tá arrumando a caso, é maçaneta. meio que justiça meio que revoltante, mas não pode fazer nada, né? Só aceitar. Aí mandou para alguns grupos, né? A galera gauchada, né? A galera do sul foi subindo, do centro-oeste, do norte. E hoje tem terra lá também, né? Terras gigantescas, latifúndios. Então a terra já é um primeiro meio de capital. Já foi construído na base do quê? Da exploração, da invasão, da usurpação. Depois a mesma coisa, né, em outros aspectos. Na fábrica utilizava muito no começo mão de obra. Você pensa na África também foi a mesma coisa. Os africanos dizem o seguinte: quando o homem branco chegou aqui, nós éramos os donos das terras. Eles chegaram com as bíblias nas mãos. Hoje, nós estamos com a Bíblia na mão e eles viraram os donos das terras. Olha só como é que usou até a religião para se apropriar das terras alheias. E hoje são dois continentes, a América Latina e a África, pobres, miseráveis. Mas que tem alguns indivíduos que são herdeiros de famílias tradicionais que remontam lá ao período da colonização, que são os donos das terras, principalmente as terras mais ricas, mais produtivas. Aí depois, com essa riqueza, eles começam a investir a riqueza da terra nas fábricas. No Brasil, se você pegar o século XIX, os cafeicultores, com o século do café, eles começam a usar o dinheiro que eles enriqueciam do café para um primeiro processo de industrialização no nosso país, as indústrias. Então usa o dinheiro da terra para montar as fábricas. Depois, com as fábricas, montam as instituições financeiras. E a instituição financeira cobra juros. Juros sempre muito maiores de quem? Do pobre. De alguma forma, há sempre uma drenagem do dinheiro do pobre, do trabalhador. Hoje a taxa de juros do nosso país, que o governo paga para quem empresta dinheiro para o governo, 13,75. Um dono da Havana, para montar uma loja da Havana, ele usa o dinheiro dele? Não. Ele pega o dinheiro emprestado numa instituição financeira, paga uma taxa de juros menor que a taxa de juros que o governo paga para quem empresta dinheiro para ele. Não é interessante? O cara vai fazer isso. É muito interessante, né? Aí ele vai e monta a loja dele com o dinheiro dos outros, não com o próprio dinheiro. E aí o pobre paga quanto de juros? O cartão de crédito você não pagar? Muito. E eu peguei um empréstimo de 5 reais. 5 mil. Não paguei. Você vai pagar? Não, já estão 50 mil reais já. Acho que tá mais. É aqueles composto, né, professor? Que eles cobram do mais É, juro composto. Onde ele quita essa dívida? Não vou pagar, não. Quando há 5 anos, dizem que não caduca, né? Meu nome está na lista negra lá. Mas Eu só consigo empréstimo hoje em instituição financeira do nosso país Exato, por isso que eu disse. através porque eu sou concursado, né? Aí tem como você pegar empréstimo, que chama empréstimo consignado. Então já desconto em folha. Então já é meu contra-cheque. Agora, se eu tiver que pegar meu dinheiro para pagar, nenhum deles me empresta, mas nenhum. A não ser esses outros mais vagabundos aí, que a Crefisa, por exemplo, da mulher do Palmeiras lá, esse empresta. Mas aí cobra juros ainda mais exorbitantes. Eu gosto. Professor, sobre o negócio de 50 mil, eles não podem simplesmente entrar na sua casa, pegar seus móveis, até... Eu não tenho casa. Então, pessoal, Eu tenho carro, mas não está no meu nome. Então... Se ele for comprar. Ninguém me tomar o que eu tenho, porque minha dívida está fora. Mas eu sou um trabalhador, eu estou reproduzindo o sistema. Esses caras ficam cada vez mais ricos. O próprio pobre, né? Não fica cada vez mais pobre. Melhora um pouquinho, mas é de forma muito menos acentuada. O capitalismo, nos seus aí 500 anos de história, ele fez com que a pobreza diminuísse no mundo. Mas fez com que a riqueza de alguns aumentasse de forma exponencial, enquanto a pobreza diminuiu de forma a conta-gotas, né?
sem falar que negócio de pedir é complicado, porque se você não estiver atento às mudanças, querendo ou não, até os ricaços podem ficar pobres de um dia para o outro. E isso tem vários outros problemas, né? Porque é um sistema que reivindica, que prega a produtividade, a produção, e quando você não consegue, né, aí cria problemas psicológicos, psiquiátricos. Tem gente que tem endividado, que suicida, que, né? Tipo, indo no psicólogo. Pressão desgraçada. Você conseguir dar conta de pagar todas as contas, todos os boletos, eu tô fudido, cara. Lascado. Você nem tá, né, professor? Eu vi esses dias pra trás numa conversa. Eu hoje comprei 3 cursos no meu cartão de crédito. Talvez se eu comece a fazer outra coisa. Porque ser professor também não. Eu vi esses dias pra trás numa conversa é o seguinte: os mais velhos foram ensinados a trabalhar com uma situação melhor, porque antigamente era um pouquinho mais barato as coisas, tinha uma vaga de emprego, mas que precisava de muita gente a todo tempo, e que eles tinham a Não, oportunidade na verdade, de para o morar em qualquer sistema lugar. é importante que haja desemprego. Por Não, quê? mas antigamente você era pedreiro, você era qualquer coisa a qualquer momento. Quando a taxa de desemprego começa a cair demais, os funcionários, os trabalhadores, começam a querer melhores salários. Sim. Mas isso vai acontecer naturalmente. Mas, Oi? Mas hoje isso em acontece dia, naturalmente. Não acontece naturalmente. O sistema, ele percebe a configuração e aí ele dá um jeito de mudar essa configuração, produzindo crises artificiais. Essa crise artificial, por exemplo, aconteceu no Brasil. 2014, eleição de Rousseff contra Aécio Neves. Nós chegamos à menor taxa de desemprego da história do nosso país. Foi 4% de desemprego. Isso é considerado quase uma taxa nula de desemprego para o sistema. Então não é muito interessante, por quê? Porque na hora de negociar novos salários para o ano seguinte, porque todos os sindicatos têm negociação salarial, você pode reivindicar salários maiores. E aí o sistema começa a investir. Peraí, não pode ficar assim. Porque essa taxa de desemprego não é interessante. Por quê? Porque ela faz com que a distância, o fosso entre ricos e pobres, diminua. Meu lucro, a minha margem de lucro da minha empresa seja menor. Porque de onde que vem o lucro, a mais-valia, a reprodução do capital? Da exploração do trabalho. É, verdade. Porque a terra, não tem como você explorar a terra. A terra tem um custo de produção que é fixo. A máquina tem um custo de produção fixo. A fábrica, a ferramenta, né? Tudo tem um custo de produção fixo. O único que dá para você pagar menos do que produz é o trabalho humano. Eu ganho um salário mínimo. Eu produzi muito mais do que um salário mínimo. Até porque se eu não produzir mais que um salário mínimo, o cara não me contrata. O salário mínimo hoje é R$ 1.320. É isso? Sim. R$ 1.320. Aí o cara vai te contratar, ele tem que pensar. Eu vou pagar como salário 1.320, impostos mais uns 1.320. Então, ele tem que fazer no mínimo 3 vezes. Isso, né? 1.320 vezes 3 dá quanto? é isso aí. 3.960. R$ 3.960 para compensar contratar alguém. Senão, não contrata. Porque senão eu vou ficar no prejuízo. Vai diminuir a minha margem de lucro, a minha mais-valia. Somente do trabalho humano que eu consigo reproduzir o capital. Professor, vamos. A máquina não tem como você explorar a máquina. Ela não vai produzir mais para ganhar menos. Não tem como você fazer isso com a terra. Mas tem métodos. Professor, Vai? Métodos. Mas tem como eles... Aprimorar. Mas como que você aprimora? Com trabalho humano. Como é que você aprimora a máquina? Como é que você aprimora a tecnologia? Como é que você aprimora a terra? A Embrapa, por exemplo, fez isso com o Brasil. Nós moramos no Cerrado, aqui em Minas Gerais. O Cerrado é uma terra improdutiva. A Embrapa, na década de 60 e 70, ela conseguiu corrigir o solo e torná-lo produtivo. Ou seja, conseguiu, né, criar instrumentos que você, de certa forma, aduba o solo e torna ele produtivo, capaz de produzir. Quem produziu isso? Cientistas. É trabalho humano. Professor. E quem ganha mais? Cientista? Não. O que, na verdade, a Embrapa é estatal. Mas pensa na empresa do Elon Musk. Os cientistas do Elon Musk são os caras mais ricos? Não, o Elon Musk não sabe porra nenhuma. Manda ele fazer o foguete que ele está tentando lançar lá. Não dá conta. Ele precisa de muito cientista. Consequências. Quase desmatou completamente o bioma do Cerrado. Sim, a Mata Atlântica já foi destruída. Tem menos de 90%. Aliás, tem menos de 10% da mata original atlântica que foi o litoral.
E a primeira região onde eles exploraram foi o litoral brasileiro, destruindo a Mata Atlântica para poder construir engenhos. O primeiro momento ali foi engenho. Começou a avançar para o Cerrado a partir do momento que foi a mineração. Mas aí a mineração já não estava muito interessante. O século XVIII foi o século do ouro, mas né, acabou esgotando, pelo menos esse ouro mais sobressalente. Algumas regiões hoje estão começando a galera a ir, tentar explorar, que é a região norte do país, é uma região inexplorada, que é a região da floresta amazônica. Estão tentando destruir. Hoje tem duas frentes lá, né? Tem a frente da galera garimpeira e tem a frente do petróleo também. O próprio governo está querendo explorar o petróleo lá. E ele está brigando. Oi? Aumentou. Aumentou em relação ao governo Bolsonaro. O último mês agora de abril diminuiu. Mas os 3 primeiros meses bateu o recorde do Bolsonaro. Mas por quê? O Bolsonaro ele também desestruturou todo o sistema. Havia um sistema de fiscalização pré-Bolsonaro e outro pós-Bolsonaro. O governo Bolsonaro praticamente não aplicou multas ambientais. Ele desestruturou todos os sistemas de fiscalização do IBAMA, que é do Meio Ambiente, da FUNAI, que protege os índios. Por isso que os índios estavam morrendo lá em Roraima. Né? Então, ele desestruturou todo o sistema de fiscalização. E aí o governo está tentando corrigir. E no começo, os caras falaram, velho, agora tem que aproveitar enquanto eles não reestruturam. Vamos avançar. Foi o que o cara falou. O Ricardo Salles, inclusive, está fazendo a CPI do MST. O Ricardo Salles era o ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro. Ele falou, vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada na Amazônia. Tem a reunião ele falando isso. Então, é assim que o sistema funciona, cara. Indústria de riqueza. É avanço sobre terras de outros povos, explorando essa terra de onde eles tinham lucro para poder investir em outras áreas. Todas essas outras áreas têm como raiz primeira o trabalho humano para poder reproduzir esse capital. E até as instituições financeiras, depois, elas vão e atuam também sobre os bancos brasileiros, Itaú e Bradesco. Todo ano é recorde atrás de recorde de lucros. Cobrando juros altíssimos de quem? Do pobre. Porque do rico não. Do rico eles tomam calote. Como a galera, os 2 caras mais ricos do Brasil são os donos americanos, que deram calote aí em geral. Bilionário o calote. Estão presos esses caras? Manda um pobre dar um calote desse pra você ver. Na verdade nem isso, né? Calote de alguns mil reais aí. Você vai ver o que eles vão fazer com esse pobre. Estão até caçando agora, vão proibir, né? Aprovaram uma legislação para poder tomar a carteira de motorista do pobre que está devendo. Você não pode entrar no Aí o pobre trabalha com a carteira, vai perder a carteira. É tudo para quê? Explorar cada vez mais o pobre não ter saída. Porque é ele que reproduz o sistema. Só ele produz mais valia. Essa é a lógica do sistema. O Marx já tinha falado isso no século XIX e até hoje continua assim. Eles vão fazendo pequenas concessões para o pobre, melhorando a conta-gotas a vida dele. Para quê? Para ele achar que a vida está melhorando. Mas não está, na verdade. O sistema está melhorando muito mais, os caras estão ficando muito mais ricos. O fosso entre ricos e pobres vai se aumentando cada vez mais. Mas aí, eles nos ludibriam. Criam todo, aí o que Marx chama de ideologia, né? O que é ideologia? São as ideias da classe dominante. Essas ideias fazem o quê? Elas cumprem uma função dentro do sistema. Elas fazem com que a gente enxergue o quê? Que há oportunidades. O capitalismo é um sistema da mobilidade social. Ou seja, um pobre pode ficar rico no sistema capitalista, coisa que não existia na Idade Média, coisa que não existia no mundo antigo, no escravismo antigo. Essa é uma ilusão. Há estudos mais recentes que mostram que a mobilidade social hoje é similar à mobilidade social medieval, onde era em estamentos. Se você nascesse no terceiro estado, as suas chances de você migrar para os outros eram quase nulas. Os burgueses começaram a migrar, depois começam a enriquecer. Aí eles compram os títulos de nobreza. O pobre podia migrar para se tornar parte do clero, mas ele seria baixo clero. O clero de merda, né? Podia virar diácono, padre, né? Mas bispo nunca.
Não chegava bispo, cardeal e papa, nunca. Era só um cara rico. Inclusive, muitos papas da Idade Média foram indivíduos extremamente corruptos e puteiros. Mas não tem tão puteiro, na verdade eram orgieiros. As orgias eram com tudo. Era com homem, mulher. Então, essa é a lógica do sistema, essa é a relação entre capital e trabalho, segundo Karl Marx. Qual que é a questão desse aí? Então, o capital só se reproduz com o quê? Com trabalho humano. É o trabalho humano que produz a mais valia. Só ele pode ser explorado. A terra não tem como você explorar a terra, a máquina não tem como. Todas elas têm um custo fixo de produção. E ela sempre para se tornar mais produtiva, seja a máquina, a ferramenta, a própria terra, precisa de quê? Trabalho humano. Na origem está sempre o trabalho humano, porque é só o trabalho humano que transforma a natureza em riqueza. Então alguém está sendo explorado em algum momento de todo o sistema, o processo de produção. Eu tenho uma fábrica que não tem funcionário humano, só tem máquina. Então, mas essa fábrica então ela está tirando a riqueza dela, ou produzindo a mais-valia dela, explorando alguma parte do processo. Vai vir, na origem tem trabalho humano, tem os seres humanos ali, de alguma forma. Tem um cientista que fez as máquinas, que fez a tecnologia. Se for as terras, né, a matéria-prima vem da onde? Quais são os maiores produtores de commodities do mundo? Não sei o que é commodity. Commodities são os elementos básicos da economia. Extrativismo, que é a riqueza do solo, do subsolo, os minerais. E esses minerais vai produzir um celular, por exemplo. É minério. Quase tudo ali é minério. Tem petróleo, né, que é plástico produzido, né? Tem os componentes ali de metal, aquelas ligas, né, que eles produzem, né? Nióbio, né? Tem um outro bagulho ali. Tudo isso veio de uma origem, uma terra que foi usurpada de alguém em algum momento. Uma terra que produz riqueza, e essa riqueza não é distribuída. Uma tecnologia que foi produzida para tirar essa riqueza por mente humana, trabalho humano. Se você for buscar a raiz, aí depois é sistema, né? A lógica financeira do sistema. O sistema financeiro, você investir em bolsa. Hoje a empresa que mais vale no mundo é a empresa do Elon Musk. Mas ela não tem um parque industrial nada parecido, ou não chega aos pés de uma Volkswagen, por exemplo. A Volkswagen é uma das maiores empresas automobilísticas do planeta. Uma das maiores. Tem fábrica, tem máquinas, tem muito mais coisa que a Tesla, que é do Elon Musk. Mas a Tesla vale mais do que a Volkswagen. Por quê? É o processo de transferência. O que ele está fazendo? Ele está começando a sugar da economia real, ou seja, quem produz, que é a Volkswagen, para transferir o dinheiro para ele. E a Volkswagen tem gente trabalhando. Então está tirando essa riqueza, está fazendo a Volkswagen desvalorizar para ele valorizar. Então a riqueza não nasce do nada, não surge do nada. Uma está desvalorizando para a outra valorizar. Ela está tirando riqueza de outra que tem coisa, que tem terreno, onde tem as fábricas, tem. A Elon Musk só tem uma ideia e uma tecnologia um pouco mais avançada que as outras. Por quê? Por causa de cientistas que estão produzindo o carro elétrico, o carro híbrido, o carro que vai usar viajar ou andar com energia solar, que é ecologicamente correta. É igual passou lá o cara do iFood. Vocês viram o vídeo do cara do iFood? O motoqueiro estava lá, aí uma menina falando, uma menina que trabalha no iFood. Ela falou tanto que é bom trabalhar no iFood, mostrando uma sala, né, com várias ilhas, cada ilha com uma coisa, com comida, com iogurte, com bebida, tudo à vontade para quem trabalha lá. A galera mais. E o motoboy na rua. O motoboy que produz a riqueza para sustentar aquela galera ali, que nem é mais foda. Aquele também é funcionário, está sendo explorado. Mas já tem uma condição melhor que a do motoboy que está se fudendo, se lascando, morrendo, né, de acidente aí e não recebendo nada, porque não tem vínculo empregatício. Então ele morre num acidente, ou levando comida para as pessoas, e aí, foda-se. Não tem vínculo empregatício comigo.
Então ele estava como um empreendedor dele mesmo. Para sustentar quem? A galerinha que tem faculdade, né? Que está lá, como os gestores. Para quem ficou rico mesmo são os donos. Então lá no Vale do Silício. Essa é a lógica do sistema. É assim que ele funciona. A mesma coisa com o Uber. Vai no escritório da Uber, no escritório da iFood, top! Mesmo assim, tem gente ali sendo explorada porque são funcionários. Aqueles são mais da inteligência, da TI, tecnologia da informação. Mas é trabalho humano também sendo explorado. Trabalho mais intelectual? Sim. Mas trabalho grosso, de quem produz a riqueza mesmo, está na rua. Está na rua morrendo. Está na rua trabalhando 18 horas por dia para conseguir tentar sustentar a família. E fazendo a riqueza da galera que está lá em cima. E aí eles falam o seguinte, né? Se você se esforçar, Você vai conseguir. você vai conseguir. Você vai conseguir. É só você se esforçar. É só estudar. Falta de esforço. trabalhar. Se estudar, você vai melhorar um pouco, né? Você vai para o escritório do iFood, se você estudar. Você não vai ficar na rua, mas você também vai reproduzir. Porque mesmo ele estando ali em uma condição de trabalho top, o cara que está ganhando em cima dele está ganhando muito mais. Você acha, por exemplo, o Neymar. Neymar tem uma vida de rei. Mas o cara que paga o Neymar, ele é muito mais rico, velho. Mas muito. Porque é do PSG, lá é o cara do Emirados, lá, não é? Então, o cara é dono do país, mano. Esses caras, para poder fazer a Copa do Mundo lá no Catar, contrataram um indiano a preço de banana, trabalhando em condições completamente precárias. Morreu mais de 20 mil operários construindo os estádios da Copa para fazer a festa da galera. De rico, da nata mundial que foi lá assistir os jogos. Né? 20 mil indianos morreram, receberam um salário de miséria para construir os estádios. Essa é a lógica perversa do sistema. E aí eles nos mostram o sistema de uma outra forma, muito mais bonitinha, muito mais interessante. O sistema da liberdade, a liberdade econômica. Se o Estado não intervir na economia, a gente vai produzir riqueza e prosperidade para todo mundo. Não é bem assim que a história mostra. E que a realidade, quando você analisa, também demonstra. O bagulho é muito mais tenso. E por mais que acabou, né? Falta 1 minuto. Então essa é a relação entre trabalho e capital, segundo Karl Marx. É só para não confundir.